Se eu fosse um presidente, um dono de uma emissora de TV, deixaria reality show de lado e investiria para transmitir uma CPI, ainda mais uma CPI como essa da pandemia. Esquece Big Brother, No Limite, A Fazenda, Power Couple, De Férias com Meu Ex. Epa, peraí, acho que De Férias com Meu Ex se equipara a uma CPI da pandemia, porque a baixaria é igual. E aqui estou me referindo justamente ao depoimento de ontem do ex-secretário da Comunicação, Fábio Weingarten, que tentou defender a todo momento o presidente, a ele mesmo, poupou a crítica que ele tinha feito ao Ministério da Saúde, contradizendo tudo o que ele disse na revista Veja. E isso foi suficiente para os senadores de oposição pedirem sua prisão por falso testemunho. Em relação a essa acusação de crime de falso testemunho, deixo aqui uma crítica técnica pautada no direito. Eu, no meu dia a dia como advogado, participo de audiência e lá eu vejo como um juiz conduz sua audiência. E aí depois você vê uma sessão de CPI no plenário, você vê que a coisa é completamente diferente. O que deveria ser igual, porque na CPI está sendo apurado possíveis ilícitos para uma eventual denúncia. Então sim, a condução deveria ser igual. E você não vê nada disso. Enquanto em audiência no judiciário, se o juiz perceber que uma testemunha está mentindo, ele vai deixar a testemunha falar. Não vai fazer pré-julgamento nenhum, porque ele tem que ser imparcial. Já na CPI não, você vê o relator e o pior, o presidente, na sessão de depoimento, dando um verdadeiro sabão na testemunha. E aqui eu pergunto, o presidente não deveria conduzir a CPI da melhor maneira possível, sendo imparcial, para pegar o relatório do relator e botar para julgamento no final? Porque ele já faz um pré-julgamento que a testemunha está mentindo? Ah, Tiago, mas a testemunha se contradisse em diversos pontos, foi contra o que ela disse na Veja. Beleza, ela pode ter dito, e na minha singela opinião, acho que disse sim, coisas opostas ao que está vinculado na Veja. Sim, mas quem garante que ela está mentindo na CPI? Não estou aqui defendendo o ex-secretário, não. Só estou falando de um aspecto técnico. Na CPI, ele tem um compromisso de dizer a verdade. Na Veja, ele não tem. E por que os senadores presumem que lá na Veja ele disse a verdade e na CPI ele está mentindo? Outro ponto foi que o próprio Renan Calheiros uma hora falou que os outros depoentes já tinham falado um determinado assunto e que ele estava falando de outra maneira. Mas quem garante que quem está mentindo agora é o ex-secretário de Comunicação e não os outros depoentes? Esse julgamento tem que ser feito depois. Primeiro, colhe-se a prova. Pega todo o depoimento da testemunha. E depois o relator vai fazer o juízo de valor. Ele vai ver o depoimento, vai ver as provas que foram juntadas na CPI e vai falar se realmente aquela testemunha está mentindo ou não. Mas não pode fazer um pré-julgamento no momento do depoimento da testemunha. Por isso que, assim como eu falei no vídeo de ontem, reforço hoje, a pessoa que for depor na CPI tem que ser avisada se ela está depondo como testemunha ou como investigada. Porque se for como investigada, ela tem o direito constitucional de não produzir prova contra si mesma, ou seja, ela pode permanecer calada. Me chama a atenção ainda que a todo momento, não só o relator, mas os outros senadores obrigam a testemunha a responder. Não só o Fábio, mas as outras também, obrigando a testemunha a saber se sim ou não. E aqui você vê, se na audiência judicial a testemunha pode falar que não sabe ou não se lembra, porque em um depoimento de CPI a testemunha é obrigada a falar o sim ou não, sem poder falar que não lembra, que não sabe, ou que não é da sua competência, é da competência de outro. Isso me chama muita atenção. E aqui sim abre-se um precedente para depois arguir a nulidade da CPI na Justiça, no STF. Então, com certeza, como o próprio advogado do Fábio falou, ele não viu nenhum crime. E se tiver uma acusação, se realmente o Ministério Público, como já foi oficiado, na hora da análise desse suposto crime, oferecer denúncia, aí sim ele vai movimentar o judiciário. Mas o ponto que mais me chamou atenção no depoimento de ontem não foi essa suposta mentira, esse suposto crime de falso testemunho. Isso é relevante, como eu já falei, vai ser analisado depois. O que me chamou mais atenção foi a carta da Anvisa. E aqui sim era um ponto para os senadores aprofundarem e eles deixaram se passar. Com certeza era para você focar quando foi que foi recebida a carta. Depois de 2 meses, o secretário de Comunicação que veio saber da carta.
o que aconteceu nesses 2 meses. Foi uma omissão do governo? Foi uma omissão do presidente, do vice-presidente, do ministro da Saúde, do ministro da Economia, de outro ministro da Casa Civil? Dos interessados, de quem foi a omissão e por que essa omissão ocorreu. Agora sim tem que ser investigado isso. Porque se houve atraso na vacina por causa dessa omissão, sim, há uma responsabilidade por um fato ilícito, ou seja, uma omissão quando deveria agir, que gerou resultados. Porque 2 meses na pandemia dá para vacinar muita gente. E tem que ser discutido também o contrato da Pfizer. Se realmente a Pfizer apresentou um contrato legítimo ou se era um contrato leonino com as cláusulas abusivas e se essas cláusulas poderiam sim ser arguídas em juízo. E se esse contrato estava sendo debatido, negociado ou não, aí sim está o X da questão, seja para um lado ou para o outro. Mas os senadores, a todo momento, só queriam saber de um possível crime de falso testemunho, demonstrando total despreparo em uma condução de depoimento de uma testemunha. E essa total falta de preparo culminou justamente no bate-boca entre Flávio Bolsonaro e o Renan Calheiros. Um chamando um de vagabundo, o outro chamando o outro de miliciano, de moleque. Em resumo, descer o nível a ponto de se equiparar ao de Férias com meu ex. Por isso que eu falo, as emissoras estão perdendo. Deveriam transmitir a CPI ao invés de transmitir esses reality shows. Porque a CPI pode ser transmitida de graça, enquanto os reality shows a emissora tem que pagar alguma coisa. E você que esperava que essa troca de ofensa fosse dar uma denúncia de decoro parlamentar, uma cassação de mandato, esqueça! Nenhum dos dois vai representar ninguém. Justamente porque houve o fogo cruzado. Um ofendeu um, o outro ofendeu o outro e vai ficar por aí mesmo. Mas na minha singela opinião, o Flávio Bolsonaro foi lá justamente para tentar fazer uma cortina de fumaça. Não estou criticando se ele deveria, se ele não deveria, se o Weingarten merece ser protegido ou não pelo governo. Mas sim, a intenção dele foi justamente criar um burburinho para tirar a atenção do depoente, tirar a atenção do ex-secretário de comunicação. E isso ele conseguiu fazer com maestria. E por fim, não poderia deixar de tecer uma crítica em relação ao depoimento do senador Humberto Costa, onde ele fala que a CPI pode criar uma verdadeira devassa nos estados. E aqui eu deixo minha singela opinião, como eu já venho deixando a todo momento. Tem que se investigar os estados sim, estados e prefeituras, que se investigue tudo e a todos. Se houve repasse de dinheiro federal para o combate da pandemia, tem que ser investigado o que foi feito nos estados. Olha o caso do Distrito Federal, diversas investigações de desvios no combate da pandemia. Amazonas, onde faltaram respiradores, de quem foi a culpa? Foi da esfera federal, estadual, municipal? Foram dos 3. Olha o estado do Rio de Janeiro, que gerou até o impeachment do ex-governador, justamente por causa de um contrato ilícito no combate da pandemia. Então temos que investigar sim, Humberto Costa. Não adianta você falar que vai causar uma devassa, não. Realmente não entra na minha cabeça, porque eu vejo na pandemia, a todo momento, senadores do PT contra investigação em estados e municípios. Não entra na minha cabeça o porquê disso. Se há um repasse federal com uma finalidade específica, qual seja o combate da pandemia, e há uma possibilidade de ilícito ou de desvio, tem que ser investigado. O Senado tem que aprofundar nisso. Não estou falando para deixar de investigar a esfera federal, não. Que se investir a esfera federal, estadual e municipal. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vida todo dia. Se você gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.